pessoal, estamos com mais um episódio aqui do podcast Sem Filtro e hoje é muito especial, com um cara sensacional, onde vocês vão estar conhecendo um pouco mais sobre ele, vai estar conhecendo a história dele, um cara bastante conhecido aqui em Sorocaba. Estamos aqui com o Tábua, pessoal. Dan, mas antes de apresentar ele, faz aquela pergunta primeiro, né, cara? Meu amigo, com filtro ou sem filtro? Vamos sem filtro, né? Aê, garoto! Vamos que vamos, hein? Eu queria começar primeiro dizendo que pra mim é um orgulho poder estar aqui frente a frente com o Magro. A gente tem uma história, eu conheço o Magro há mais de 20 anos e ele me ligou essa semana falando, vamos fazer aquele projeto, vamos contar aquela história. E confesso que eu fiquei emocionado, muito feliz, porque vai muito ao encontro da God. A God, quando a gente fundou ela veio com o propósito da gente impactar, transformar e ajudar outras pessoas. Mas esse projeto ele só é possível através de pessoas, ou seja, pessoas ajudando pessoas. E eu digo que, né, quando a gente escuta a história, a vida, entende a vida da pessoa, isso é um processo que faz a gente pular muitas etapas. Com certeza. Pessoas sábias, elas aprendem com o erro das pessoas. E quando a gente escuta a história da pessoa, a gente consegue aprender com os erros e com os acertos. É isso aí. E eu queria começar, Tábua, cara, te parabenizando por estar aqui, pela Obrigado, sua atitude, né? Pela tua humildade e saber como é bom olhar para a linha do tempo, saber de onde a gente saiu, quantas histórias que a gente tem junto. E eu fiquei pensando, o que eu vou falar para esse cara, né? Porque tem muito assunto em tão pouco tempo. E eu queria trazer, assim, independente do que aconteça daqui para frente, você é um filho abençoado de Deus, você é Amém. Vitorioso. Amém. Você é um cara que só quem conviveu com você sabe o quanto você é um cara do bem, tem um coração Amém. enorme. O Tábua, para quem não conhece, ele é o tipo de cara que não interessa, cara, onde ele esteja, em qual situação ele esteja. Se você precisar de ajuda, Tá lá. ele sempre vai estar lá. Talvez ele nem lembre, e depois a gente conversa, mas teve umas 3 situações na minha vida que eu sou um cara que eu tô trabalhando isso, né? A questão do orgulho, a gente fala muito sobre isso. Eu sou um cara que é difícil pedir ajuda. E teve umas 3 vezes que eu liguei para ele pedindo ajuda e ele parou tudo para me ajudar. E isso não é comigo, isso é com quem tá em volta dele. Então, ele é um cara que tem uma qualidade muito boa, que é servir e ajudar o próximo. E eu queria começar, cara, assim, que você contasse um pouquinho, né, como que tá a vida do Moacir Leitão Júnior, mais conhecido como Magro, Tábua, enfim. O cara de 1 milhão de apelidos. Pelo menos Moacir. Pena que acho que nem meu pai sabe mais que meu nome é Moacir, que esse Tábua veio pra ficar. Legal. Cara, em primeiro lugar, prazer é meu de estar aqui. Que massa. Não tenho muito o que falar, não. Que todo mundo sabe o orgulho que eu tenho desse cara desde sempre. Dentro de nós, dos nossos amigos, assim, o Pato sempre foi uma inspiração, que eu chamo de Pato. Sempre foi uma inspiração para todos nós, como homem, né? Foi, acho que o primeiro que virou homem, assim, da gente que teve mais maturidade, né? A gente continuou meio molecão e ele foi se desenvolvendo, foi estudando, foi trabalhando. E como tá falando, né, que Deus usa pessoas para inspirar a gente sempre se espelhou nele. Uau, poxa, onde o cara tá chegando, fazendo tudo certo. E eu lá atrás, fazendo tudo errado e caindo pro buraco. Legal. Então já vinha, que às vezes você não usa tudo que você sente, né? Uau. Você sente ali, mas acaba deixando passar. E o Tábua de hoje é um reflexo de tudo que Deus fez na minha vida, né, cara? De tudo que Deus preparou na minha vida. Eu tenho muita história triste, mas tenho muita história feliz. E as tristes eram para o propósito feliz também. Hoje eu entendo basicamente isso. Eu acho que o primeiro grande fato é que eu perdi minha mãe de uma forma muito trágica, com 19 anos, 18 para 19 anos. Foi um marco, assim, muito grande na minha vida. Minha mãe morreu assassinada, não tem como eu não falar disso. E hoje eu falo disso com um pouco mais de clareza, porque eu entendo que Deus tinha um propósito quando isso aconteceu, né? Isso veio para mim, Deus me usou de uma maneira para eu experimentar várias coisas depois desse episódio, ter vários sentimentos, navegar por
por tudo que é lugar que vocês imaginarem, assim. Eu fiz muita coisa errada depois que isso aconteceu, muita mesmo. Entrei em lugares que é difícil até da gente imaginar de entrar. Hoje, quando eu olho para trás, assim, eu falo, meu, como que pode? Mas que hoje eu consigo entender que foi justamente para mim ter uma firmeza na palavra hoje, para mim poder falar sobre qualquer coisa. Se eu pegar um moleque na rua aí que tá usando droga, que tá desandado, bebendo e tal, e ele vier conversar comigo, ele vai me escutar. Uau. Porque eu sei o que ele tá passando, eu passei também. Então, e aí hoje eu tenho cada vez mais me conectado com Deus para conseguir realmente usar tudo isso que ele fez na minha vida, tentando passar um pouco e ajudando um pouco as pessoas a se encontrarem aí, né? Caramba, saírem que desse lindo lugar. isso, hein, cara? Otávio, vou te fazer uma pergunta, cara, assim, deu pra ver claramente o quão espiritual você é, né, cara? E que lindo isso, dá pra ver no olho dele, né, esse brilho, né, cara? Parabéns. Mas fala pra mim, assim, desde sempre você foi assim ou não? Cara, usando esse negócio da minha mãe que eu tava falando aqui, pra você ver como é que é. Então, como que é? Minha mãe, eu vou tentar ser breve, porque é muita coisa. Sim. A minha mãe tem uma história maravilhosa com meu pai de amor, assim, daquelas de filme de Cinderela, mano. Que legal, cara. O pai da minha mãe é libanês, né? Meu avô falecido, libanês, minha mãe filha de libanês, meu pai se apaixonou por ela na escola, ele não tinha conhecido mulher nenhuma, ela homem nenhum. Caraca. Se apaixonaram, mas minha mãe era prometida por um primo lá no Líbano. Então meu pai tomou coragem, foi falar com o pai dela falou, você quer ficar com ela, volta daqui 1 ano. Se você voltar daqui 1 ano, você vai casar com ela e pronto, acabou. E aí, ele voltou depois de 1 ano. O meu avô falou mais 1 ano. Meu Deus, e ele cara. esperou, né? Nesse meio tempo, minha tia, que é a irmã mais velha da minha mãe, fazia os dois se encontrar ali, meio aquilo, aquela. Mas voltou lá e casaram e ficaram 20 anos juntos. E aí, um pouco antes da minha mãe falecer, eles acabaram se separando. Na época eu não entendia, hoje eu entendo que é simplesmente divergência de ideias e tal. Mas a minha mãe só conhecia meu pai. E vice-versa. Então, o meu pai já começou um outro relacionamento com uma pessoa boa, tá com ele até hoje. É uma mulher que eu admiro e gosto demais também. Cuida muito dele, cuida muito da gente. E a minha mãe acabou conhecendo um cara que tava caído, né? Tava desviado, o cara era muito ciumento, minha mãe muito bonita, e na época o Pato acho que lembra disso, nossa, eu perseguia ela com o cara, e aí nessa parte acho que é importante também, quando minha mãe estava em casa, minha avó faleceu, minha avó tacou fogo nela mesmo. Minha avó era esquizofrênica, então foi na cozinha, tacou álcool, meteu fogo na cabeça dela, eu vi, derrubei no chão, apaguei, levei para o hospital. No velório da minha avó, meus tios vieram falar comigo, no sentido de eu deixar minha mãe em paz, né? Você tá pegando muito no pé dela, deixa ela ser feliz, seu pai também tá feliz. Falei, não, vou dar uma oportunidade para esse cabra. E aí abri a porta da minha casa, nessa época a gente morava junto. E um dia eu cheguei da faculdade, eu tava deitado no sofá e comecei a escutar uma gritaria, eu levantei e o cara tava gritando com a minha mãe. Minha irmã foi entrar no meio, ele foi pra cima dela, eu dei um monte de bordoada nele, ele saiu, e eu andava armado nessa época, peguei uma arma, dei uns tiros nele, graças a Deus não acertei. Minha mãe saiu de lá, foi pra delegacia, fez um boletim de ocorrência. Meu pai me avisou, fui pra casa do Rony, que é um dos meus melhores amigos. Fiquei na casa do Rony meio que escondido lá, e depois disso ninguém mais me falou onde minha mãe tava, porque ficaram com medo de eu fazer alguma coisa com o cara. Passou mais algum tempo, eu descobri que o cara tinha batido nela já. Tentei ir atrás, mas ninguém me falava. E aí um belo dia, meu pai estava vendendo uma casa que era nossa e minha mãe precisava ir assinar no cartório. E ela acabou não aparecendo no cartório. E meu pai ligou, falou, sua mãe não veio, minha mãe não era disso. E, cara, eu saí desesperado, peguei minha irmã mais velha, eu não sabia onde minha mãe estava. Essa foi a minha primeira experiência com Deus, eu acredito.
de encontro mesmo. Porque eu peguei o carro, sabia que era em Votorantim, sabia que era perto do centro, e eu vim com o carro ali por trás do centro, cara, eu parei na frente da pousada, que era tipo não é pousada, né? Isso que tem um monte de quarto. Isso. Uma pensão. Uma pensão, Parei na frente da pensão, o negócio era 3 andares, eu subi até o primeiro andar, onde ela tava, a porta tava entreaberta, tinha uma mala, e quando eu entrei, ela tava no chão, jogada já, só lembro de ver muito sangue, assim, e o cara, ela com certeza falou pro cara ir embora, por isso que a mala tava na porta, né? E ele acabou matando ela e se matando, né? E depois disso, foi aquilo. Foi trevas. Sim, eu apaguei muita coisa, cara. Eu não lembro de muita coisa, assim. Caraca. E acho que até nisso Deus é maravilhoso para não me deixar ficar revivendo essa dor, mas sim compreendendo, né? E mesmo nesse momento, assim, eu desejei muita coisa ruim para os outros. Tipo assim, eu me tornei um cara muito agressivo, o Pato sabe disso, qualquer coisa me tirava do sério, eu brigava, batia nos outros, eu apanhava também, mas estava toda hora me metendo em confusão, coisa errada de tudo que é tipo, né, envolvendo sempre em negócio ruim. Mas eu não me lembro, cara, de ter amaldiçoado Deus em nenhum momento. Uau. Eu não me lembro, cara, que mesmo com tudo isso, de eu chegar e falar, Deus não me ama. Não, cara, não me lembro. Eu me lembro, sim, de ter procurado Ele, de ter orado. Só que talvez não ter enxergado o que eu precisava me aprofundar. Mas a minha relação com Deus vem desde sempre. Eu sempre fui um cara muito amoroso. Eu acho que Deus é amor, cara. Com tudo isso de ruim dentro de mim, eu tinha amor. Sempre fui um cara de muito amor. Muito grudado, muito... Vem cá, é meu parceiro, é minha irmã. E eu acho que, então, Deus estava em mim já desde esse tempo todo. Agora, mais recentemente... Eu senti de novo a presença de Deus na igreja evangélica. Uau. Me batizei e, cara, tô vendo as coisas acontecerem, né? Eu li uma palavra hoje, aliás, escutei num devocional que a pastora fala assim que a semente que você planta hoje, você não vai colher hoje, você vai colher amanhã. E eu tô, graças a Deus, nessa época de colheita. Uau. Eu tô colhendo, cara, tudo que eu comecei a fazer há 3 anos atrás, essa endireitada que eu dei na minha vida, essa aproximação de Deus que teve na minha vida, cara, tá me fazendo colher, assim... Cara, é impressionante, é absurdo, é só coisa boa. Eu não tô falando financeiro, não. Tô falando de paz de espírito, cara, de amor, de querer ser melhor toda hora. Não tem um minuto do dia que eu não pense em como melhorar alguma coisa em mim que tá errado. Como melhorar alguma coisa em mim que ainda não tá do jeito que eu acho que Deus quer pra mim, né? Uau, cara. E conhecendo a palavra cada vez mais pra saber se esse é o caminho realmente certo. Porque eu acho que a gente não sabe de nada, cara. Quem sabe é Deus. Quer saber de alguma coisa, estuda a palavra. Tá tudo lá, né? Tá tudo lá. Eu me batizei também no dia 26 de abril. E ele se batizou... Dia 30 de abril, dia 26, gente. Dia 30 de abril. E o Taba se batizou um mês antes. E eu lembro que ele fez uma postagem. E assim, na hora que eu vi a postagem dele, né? E ele falando de uma forma tão linda, tá lá no Instagram dele e tal. Eu falei, cara, que impressionante isso, né? E desde então a gente tem conversado, tal, porque, putz, por mais que a gente seja próximo, tal, irmão, a gente se conhece há 20 anos, cada um tem sua caminhada, tal, e a gente tem conversado muito, se encontrado na igreja, e eu fico, né, olhando de uma forma, assim, admirada, vendo a pessoa que ele tá se tornando. Ele vai completar agora 43? 43 anos, dia 29, 29, né, de abril. Isso, mano. Ele vai completar 43 e, assim, arrisco a dizer que ele tá vivendo a melhor versão da vida dele, né? Um momento único aí, uma plenitude. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do Samuca, da esposa, enfim, da família. Mas eu queria pegar um ponto aqui, ele colocou que se ele encontrasse hoje com uma pessoa, uma criança que tá perdida, enfim, ele poderia ajudar. Eu queria pegar um gancho nisso daqui, Magro. A gente fala muito o seu objetivo aqui de metanoia. O que é metanoia? É o processo de transformação. E a gente entende que o processo de transformação, ele acontece desde que a pessoa ela esteja cercada de
pessoas do bem, ou seja, novas pessoas, informações diferentes e num ambiente novo, tá? Ou seja, a pessoa ela quer mudar, ela não quer mais aquela vida para ela, mas só o fato dela estar motivada a sair não é suficiente. Ela precisa dar um exemplo aqui. Eu sou viciado em bebida. Não adianta eu querer me livrar da bebida frequentando bares. Eu preciso me livrar desse ambiente. Então, o processo de metanoia é isso. Eu preciso estar com pessoas diferentes, ambientes diferentes, tendo informações diferentes. Porém, eu queria voltar uma etapa nesse processo, porque você não viveu metanoia, você, pelo contrário, você estava numa situação diferente e você não queria aquela vida para você. Então, acho que o processo de transformação, ele começou primeiro internamente. Foi, cara. E essa energia, essa vontade, da onde que ela saiu? Porque o que você vai falar agora é extremamente importante para quem tem uma vontade de se libertar e não consegue. Eu entendo isso, mano, e eu vou falar um negócio para você. Eu duvido que tem alguém aí pra fora que tá, de alguma maneira, dependente químico, e sogra, não fica assustado, não. Eu não sou tão dependente assim. Mas que de alguma maneira não queira sair, né? Então, quando você tá fazendo esse tipo de coisa, cara, e você é uma pessoa boa, e eu acredito que todos nós somos, apesar da natureza caída do ser humano, todo mundo tem um pouco de Deus dentro de você. Mas você quer, então eu usava, chegava em casa, puta, o que eu fiz? Isso não é pra mim. Por quê? Porque você acaba tratando outras pessoas mal, você acaba tendo comportamentos que não pertencem a você, e isso sim, mano, é uma guerra interna já eu acredito que desde sempre eu tive essa guerra interna comigo mesmo. O que acontece é que a gente fica dando desculpa pra gente mesmo, né, mano? Não, mas viu, calma. Mas eu também, por exemplo, eu nunca fui um cara de ficar alucinado. De sair, por exemplo, tá com a minha mulher em algum lugar, ficar doidão, largar ela e pegar outra mina na frente. Não, nunca tive isso. E isso, por um lado, é ruim. Por quê? Porque você fica numa situação confortável. Eu saio, uso droga, bebo, não acontece nada. Eu chego em casa, tá tudo do mesmo jeito. Por que eu vou parar? Então é aquilo, né? Deus precisa espremer pra você entender. Ele espreme pra sair o perfume. Eu escutei isso também esses dias, eu achei maravilhoso, que é sobre a mirra, né, mano? Que é uma especiaria que tem que você olha pra ela e você não dá nada. Só que quando... E Jesus fala dela. Só que quando você espreme ela solta um odor que diz que é uma das melhores fragrâncias do mundo. É um processo, né? O Deus, ele vem, ele te esmaga, que é pra você enxergar aquilo ali, não querer mais e tentar dar uma maneira de, tipo assim, ó, você saiu, então você pode espelhar, alguém pode se espelhar em você pra sair também. Como o cara sai, mano? Eu tô com 2 exemplos, assim, muito fortes, assim, acontecendo agora, né? Tem um filho de um colaborador nosso lá do bar, que dependente químico também, estava muito ruim, recentemente descobriu que tá com HIV, né? E eu fui lá falar com ele, cara, e aí que eu falo pra você da minha experiência diferente de falar, porque eu falo com o cara olhando no olho dele, comigo ele não vai correr de nada, qualquer coisa que ele vier falar, você já passou por isso, eu né, já passei sem conversar. E aí você vê, mano, que quer sair, mas tem algumas chavezinhas que você tem que ligar. A primeira delas, cara, é entender que não precisa ser desse jeito, sabe? Tipo, a gente tem a convicção que precisa ser desse jeito, que você não tem como sair, e não precisa, velho. Deus, ele vem mexendo, ele vem transformando ao passo que você vai fazendo as coisas. E o principal para acontecer, Pato, na minha cabeça que eu aprendi é vigiar. Quando a Bíblia fala de você vigiar, eu acredito que ela está querendo dizer o seguinte: mude a sua rotina de uma maneira que Deus seja colocado em primeiro lugar em todos os momentos da sua vida. Não é só quando você vai na igreja, não é só quando você escuta alguma coisa que te faz lembrar de Deus. Porque veja bem, na minha cabeça, a maior arma do diabo é o esquecimento. Ele usa do esquecimento para acabar com a gente. Você tá no culto, você sentiu a presença do Espírito Santo, você tá transbordando amor, você sai do carro, um cara te fecha, você já manda o cara para aquele lugar. Uau. Você já esqueceu de tudo, velho. Você esqueceu, porque ali no culto você tá falando: Deus, eu sou seu, eu me entrego, quero proximidade com você. Mas você saiu, o diabo vem. E aí ele vai te fazer apagar. E aí você vai entrar numa coisa que não é sua. Como você se protege disso? Trazendo Deus para perto toda hora, mudando a sua rotina. Então eu no meu carro eu só ouço louvor,
Eu não ouço mais. E não tenho nada contra nenhum tipo de música, mas me fortalece. Eu acordo cedo, faço 2, 3 devocionais para me lembrar de Deus. Toda vez que eu vou no banheiro, praticamente, eu oro. Eu oro na sala, eu oro no chuveiro, eu oro, porque eu conheço a minha carne, ela é mais fraca do mundo, velho. Então eu não posso dar espaço para que o inimigo venha e faça eu voltar, porque eu tô sujeito a isso. E o principal é você saber que você, sozinho, não vai conseguir. Você precisa da ajuda de Deus. E quanto maior é o vício, mais você precisa procurar Ele. Que legal. Né? Quanto mais coisas ruins você tem, mais você tem que procurar Ele. Eu acredito também que a melhor forma de você se fortalecer é mostrando suas fraquezas. Exatamente. E é exatamente o que você falou, cara. Quando você entende suas fraquezas, aí você já fica mais atento, você vigia mais. Exatamente. E isso é importante. Tem muita gente que não mostra as fraquezas, cara, e vive numa vida na qual você já viveu lá atrás. A palavra de ontem foi sobre isso, cara, na igreja. Foi sobre exatamente isso. Foi sobre o fato da gente simplesmente falar, não, deixa de lado. Eu tenho esse problema aqui, mas deixa ele. Vai dar tudo certo. Eu sou forte. Deixa ele aqui. Não, cara, tem que resolver, velho. Cara, e agora assim, olhando um pouco a sua história, né, cara? Eu acho que é muito legal pra quem tá ouvindo, porque às vezes a gente conta muita historinha pra nós mesmos, né? Sim, demais. E, cara, e olhando a pessoa que você é hoje, e por tudo que você passou lá atrás, irmão, né? Com todo o respeito, até voltando um pouco nesse episódio, mas, pô, você vê sua mãe assassinada, você passar por tudo que você passou, você era um cara que teria todas as justificativas pra explicar o porquê você era assim. E hoje você olha e fala, cara, eu não era pra ser assim por conta do que eu passei. Eu fui porque é por culpa minha. Eu vacilei, eu deixei de vigiar uma tempo e caí né? Exatamente. E ter esse reconhecimento. Você aparentemente é um cara que reconhece muito isso, né, cara? Demais, cara. E Deus tá te honrando por conta disso. Você sabe que a Laura, né, minha esposa maravilhosa, que é um dos motivos também de eu estar tão firme assim, né, cara? A Laura, ela é uma pessoa de outro planeta, assim, cara. Eu me emociono de falar mesmo, porque a mina é diferenciada. E ela fala muito pra mim que uma dos meus maiores virtudes é assumir erro, velho. A gente tem um barato, eu e ela, mano, que chama Desculpe-me, que é pra não brigar. Que legal. Então, eu criei isso com ela. A gente não briga, irmão. Conta. Se alguém faz alguma coisa errada, na hora, entendeu? Eu fiz alguma coisa errada, eu não gostei, eu vou falar, não gostei que você falou isso. Desculpe-me. Nossa, não tem nem como brigar, né, cara? Então, uma brincadeirinha que a gente fez. Sensacional. E, cara, é isso. Eu confio nela, ela confia em mim. A gente sabe que a gente vai errar, mas e aí? É perdão, velho. Perdão é a coisa mais linda do mundo. Se todo mundo aprendesse a perdoar, cara, ninguém mais era infeliz. O que traz infelicidade pra gente é mágoa. Então, se você perdoa, você não tem mágoa. Então, se você não tem mágoa, você é feliz. É que, pra quem tá vivendo Deus, isso se torna tão fácil, né, mano? Fica tão exposto na nossa frente. E é isso que Deus, por isso que eu digo que quanto mais você se aprofunda, quanto mais você conhece Deus, cara, mais a sua vida melhora. E porque a bênção de Deus ela vem por conhecer Ele, simplesmente. Você conhecendo Ele, você já está sendo abençoado. Cara, porque Ele destrava, né? Um monte de chave. E assim, uma curiosidade, né? Porque você, cara, é um cara muito conhecido, né? Você conhece muita gente aqui de Sorocaba, né? Sim, igual você falou, você foi um cara que sempre foi de balada, então acabou conhecendo bastante gente. Hoje você é empreendedor, empresário e tal. E como que você lida? Porque assim, ó, você tá tendo essa mudança, né? Mas talvez as pessoas que estão do seu lado ainda não compreendem isso. Sim. E como que você lida com isso, cara? De uma certa forma tentando influenciar, que é o que Deus pede pra gente, né? E a gente tá aqui só pra servir e pra tentar encurtar esse caminho pros irmãos, né, mano? Falar, vem aqui, ó, cara, tem um caminho aqui que é top. E graças a Deus tem me abençoado, tenho conseguido. Ontem eu tava com um irmãozaço meu na igreja e ele olhou pra mim e falou assim: porra, Magrão, eu nunca imaginei nós dois na igreja, mano. Que legal. Eu falei, mano, isso é sensacional, cara. Então, é isso. E agora, o bar tem
né? A gente tem o deck, eu tô na operação fazem 3 anos, mas o bar é um sucesso vão fazer já 11 anos aí quase. Ó, gente, pra quem não sabe, né? Tábua aí, né? Deck Bar, conhecidíssimo em Sorocaba. Mas eu entrei por oportunidade de um outro amigo nosso, que é o Toma, que tá em Miami, né? Ele que foi um dos criadores da ideia. E aí, quando ele resolveu sair, ele me chamou e eu acabei entrando lá. Eu vou ser bem honesto, eu evito ir à noite, porque não quero dar sorte pro azar, é aquilo que a gente falou. Vou às vezes com a Lau, agora a Lau tá grávida também, né? Mas vou às vezes, fico lá um pouco. O que eu coloquei na minha cabeça é o seguinte, cara, Deus me abençoou com esse trabalho, é da onde vem meu sustento. Isso aí. Os meus sócios, graças a Deus, são 2 caras iluminados também. Legal. 2 caras abençoados. Não são evangélicos, né? Mas os 2 também são amor, então são de Deus. Sim. São cara, a gente juntos, graças a Deus, toda hora estamos fazendo projeto social aí também, estamos tentando ajudar de alguma maneira. O Joãozinho, ele é amor, mas o Caçula Caçula não dá, né, mano? E aí o que acontece é que, assim, eu sabia, por exemplo, quando eu fui me batizar mesmo, foi uma situação, eu sabia que isso ia, de alguma maneira, a gente conhece, né? Sabe que vai ter uma mulinha pra cá, uma tiraçãozinha de sarro, pastor Moacir, esse tipo de coisa aí, então eu já sabia que ia acontecer. Mas de alguma forma, cara, eu não tento impor nada, mas sempre que eu tenho oportunidade, eu tô fazendo alguma coisa. Então, por exemplo, se você pegar no meu grupo financeiro, todo dia mandam o fechamento do bar. E aí eu comecei a colocar lá, vinha o fechamento, tantos mil, colocava lá, Deus abençoe. Legal. No outro dia, Deus abençoe. Aí passou as 2 semanas, eu vi que o Bruce já começou, Deus abençoe. Legal. Você entendeu? Que é uma chave maravilhosa também que eu acho que a gente tem. E o Caçula já tá colocando, Deus abençoe? O Caçula ainda é mais resistente, né? Mas colocou também já, mano. Colocou também já. Cara, sabe o que eu acho, cara, assim, de verdade, que alegria tá aqui, que alegria tá aqui. A gente estuda, né, a vida das pessoas, a história, né, o que deu certo, o que dá errado, qual que é o caminho, o que a gente tem que fazer para mostrar o melhor cenário para a pessoa acertar e tal. E o Tábua, cara, ele tem uma parada que, por tudo que ele passou, altos e baixos e tal, talvez ele nem saiba, mas eu nunca vi um cara tão corajoso, um cara destemido, imparável, um cara que... bicho, se ele tiver vontade, ele vai lá e faz, cara. Assim, eu vou dar alguns exemplos aqui pra ilustrar isso, né? Ele já foi empresário do Casarão, aí estourava, ganhava todo muito dinheiro. Putz, esse cara vai ficar milionário. Daqui a pouco, colocava os amigos, caía tudo. Ah, mano, agora o cara quebrou de vez, mano. Ferrou, o Taba já era. Daqui a pouco aparecia com pimenta, daqui a pouco era beer, daqui a pouco... Então, assim, é o cara que, assim, falou, mano, para de falar do cara, mano. O cara é imparável, ele vai voltar, ele vai dar a volta por cima. Enfim, então, ele tem um poder tão forte na mente de saber quem ele é, da identidade, né? E ele não se preocupa com o que os outros vão falar. Essa questão aí, né? Ele tá falando de Deus aqui de uma forma tão genuína, né? E assim, vai impactar outras vidas e ele não tá se importando com o que os outros vão falar. A gente teve uma viagem que a gente foi pra Porto Seguro, cara. Eu vou contar aqui algumas histórias. A gente foi pra Porto Seguro. A gente foi pra Porto Seguro. Eu não lembro exatamente, né? Mas a gente tava caminhando pela praia, aí o professor mostrando algumas coisas e tal. Do nada, cara, saiu 3 índios. Tudo pintado, com uma florzinha e tal. Daí a gente assustou, tem índio aqui. Na hora que foi ver, era o Tábua, cara. Era o Tábua, ele com mais 2 amigos nossos e tal. Então eu tô dando esse exemplo pra vocês entenderem o quanto ele viveu intensamente, cara, da melhor forma. Não, Deus sempre foi preparando, né? Eu costumo, hoje em dia eu tenho usado bastante isso, porque eu, graças a Deus, eu tenho uma família que me sustentou muito, né? Meu pai, com muito esforço de vender chinelo na feira, passou a ser um dos advogados mais conceituados trabalhistas de Sorocaba, ganhou muito dinheiro. Nessa época que ele ganhou muito dinheiro, eu tava bem rebelde, então eu saí de casa com praticamente 16 anos, fui viver minha vida, mesmo assim dando bastante trabalho pra ele, né? Louco. Meu pai teve uma vez, cara, que me emociona pra caramba. Meu pai é um cara muito recluso. Quando ele fica
quando ele fica bravo, alguma coisa assim. E aí, uma vez, eu já tava melhor, assim. Pai, comigo tá aposentado, pai. E aí, uma vez eu já tava melhorando, já tava melhorzinho e tal, tava encaminhado, já mais trabalhando, já tava com essa vontade de mudar, foi bem no comecinho. E aí eu fui na casa dele, no quarto dele, porque a esposa dele tinha me ligado e falou que ele não saía do quarto, tal, fazendo uns 3 dias. E mesmo eu aprontando tanto assim, velho, meu pai é meu melhor amigo, e eu tô ligado, manja. Ele fez o que fez, e cara, eu acho que foi pouco, assim, com as vezes que ele ficou bravo comigo. Acho que podia ter ficado até um pouquinho mais bravo. E um cara super coração também. Então eu fui lá e aí eu falei, pai, tá acontecendo alguma coisa? O senhor quer ajuda, né? Quer conversar? O que foi? É grana, que meu pai também é um cara que se ele fica sem grana, ele fica... É dinheiro, o que é? Vamos bater um papo. Ele pegou e falou, não, Ju, tá tudo bem. Eu fiquei insistindo, aí ele falou, cara, eu vou falar um negócio pra você. Eu fiquei mais ou menos uns 10 anos sem dormir por sua causa. O telefone dessa casa que tocava, eu acordava, achava que eu ia ter um infarto. Porque era delegacia, ficou de briga, fui infinitas noites de BO, né, pro meu pai. E aí ele falou, hoje não, cara. Hoje, graças a Deus, eu durmo. Pode ficar tranquilo que não é com você. E isso foi um tipo... Glória a Deus, sabe? E esse é o tipo de coisa que Deus traz pra gente, cara. É coisa que é impagável. A felicidade, o orgulho no rosto de um amigo que eu tenho tanto apreço e de vários outros que estão chegando pra mim cada vez mais. Puta, Magrão, que da hora que você tá assim. Eu sabia, mano, eu sabia. Ontem o Atílio, um parceiro meu, que é um cara da Vila Garcia, que é um dos caras também que eu via de pequeno na igreja, a família inteira dele é da igreja, e eu postei a foto com o Fabrício, que é esse amigo meu que foi na igreja comigo, e ele falou, eu sempre soube que Deus ia te usar de alguma maneira, irmão. Ele falou, eu sempre soube disso, glória a Deus. E eu falei, porra, cara, é demais de gostoso da gente ouvir isso, né? Deus é um salva-vidas, cara. Deus tá ali assobiando pra nós voltar e não afundar. Você só tem que aprender a ouvir, né? Cara, você falando isso, eu lembrei de uma história onde um cara fala assim, ó, pra um cara, fala assim, cara, sabe explicar quem é Deus? O cara fala assim, cara, explicar quem é Deus é muito difícil, cara, mas a minha concepção, Deus é o amor encarnado. Porque, cara, como explicar quem é Deus? Vendo você falar agora com tanta alegria no coração, um cara que perdeu a mãe assassinada, um cara que passou dificuldades, um cara que foi viciado em droga, um cara que fez isso, que fez aquilo e tal, e agora falando com maior alegria, com maior, né? Então é o amor encarnado. Deus, ele, ao mesmo tempo que ele sorri com você, ele chora com outra pessoa ao mesmo tempo. E como explicar isso? Não tem, é um amor inexplicável, não é, cara? É amor puro. É viver, né? É viver, cara, exatamente isso, cara. E vendo você falando isso, cara, às vezes tem muitas pessoas que podem até, inclusive eu até convido vocês a deixarem de lado todo julgamento nisso, porque talvez assim, muitas pessoas podem olhar e falar, pô, cara, como assim o cara teve essa mudança assim, né? Mas é o que você falou. É real, cara. Eu tinha tido uma ideia. Isso é pra vocês que estão vendo, é real. Eu tinha tido uma ideia na minha cabeça do seguinte, cara, de fazer assim, faz um desafio pra você mesmo. Tenta se destravar. Conhece Deus? Tenta. Não tentou tanta coisa na sua vida já? Tenta isso também. Experimenta, velho. Vai na igreja de coração aberto. Canta louvor dentro do seu carro de coração aberto. Você vai sentir, mano. Não tem como, cara. E é o que eu falei da colheita. Você planta hoje para colher amanhã. Às vezes o cara muda hoje, fui na igreja, hoje, amanhã, meus problemas estão resolvidos. Não é assim, porque o que você está colhendo hoje é o mal que você plantou ontem, ainda porque você ainda não estava entregue a Deus. Otávio, então tem que respeitar o processo. Cara, isso é sensacional. Eu aprendi uma coisa importante sobre colheita, cara, que é assim, ó, cuidado você plantar merda enquanto você está colhendo a merda que fez. Exatamente. Isso é muito louco. Exatamente. Muda a plantação, né? Exatamente, porque, cara, enquanto você tá colhendo uma merda que você fez lá atrás, você tá plantando, né? Uma coisa boa. Se você estiver plantando outra merda, cara, a sua vida vai ser eternamente uma merda. Exatamente. Né? Agora, quando você tá colhendo uma merda que você fez, reconheceu igual você fez, só que você mudou a colheita, uma hora essa colheita de merda vai acabar. E aí vai vir a colheita do que você plantou, cara, nesse momento. E aí, cara, é só bênção, que é o que você fez, cara. Então você reconheceu. Olha a importância do reconhecimento, cara. Eu acho que é uma das coisas mais... Por isso que a palavra de Deus fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará.
estará. Conhecereis a verdade, a parte do ficar atento, que é isso que eu tô falando. Você tem que estar sempre atento para as coisas de Deus de uma maneira assim, cara, de se dedicar mesmo, né? Ao mesmo tempo que você se dedicava. O cara, né, tem um outro brother meu, a gente tava conversando, pá, mano, não tô aguentando, tô brigando muito com a minha mulher. Eu falei, mano, você quer fazer o quê? Você sai de casa na segunda, volta na quarta? Como que você não quer brigar com sua mulher? Magrão, mas você fazia isso também. Eu falei, fazia, por isso que eu tô no 5º casamento. É simples assim. É isso aí. Mas eu fiquei um dia em casa e minha mulher não mudou comigo, você ficou um dia só. Calma, experimenta. Eu fui buscar, olha isso, mano. Olha isso que absurdo. Eu fui buscar um parceiro meu agora, tá passando por dificuldade financeira, e eu acabei emprestando um dinheiro pra ele que não era meu, né? Eu emprestei pra ele, o cara não tá conseguindo pagar e eu tô pagando. E eu tô ali, tô me segurando, mas tô batendo um papo com ele, tentando ajudar, e o cara, não, tô em depressão e tal, e eu conversando. E ele tá morando na chácara do pai dele, cara, que é praticamente depois da Aparecidinha, lá longe pra caramba. Passa a Aparecidinha, você entra com umas ruas de terra, vai, fui buscar ele na casa dele lá. Eu e meu irmão, vamos lá pra conversar com ele. E aí ele falou assim pra mim, da casa dele até o asfalto, andando, acredito eu que dá mais ou menos 1 hora. Aí ele falou assim pra mim, meu pai não me ajuda, porque custa o cara me trazer, pedi pra ele me trazer até aqui, ele não trouxe. Falei, Guina, seu pai tá ouvindo você mentir na orelha dele faz 30 anos, irmão. Por que você não experimenta sair de casa cedo e ir andando até o asfalto? Se você fizer isso 3 dias e ele vê você fazendo isso, eu duvido que ele não vai te dar carona no quarto. Isso aí. Mas você tentou? Não. É isso aí. É mais fácil reclamar. E esse é o tipo de coisa que eu fui aprendendo com casos que acontecem perto de mim. Que legal, cara. Pra vocês entenderem, acredito que em 2016 eu quebrei, assim, mais uma das minhas quebradas, né? Quebrei, mas resolvi que eu não queria mais noite. Por conta de droga também, já que eu tava assim. E é a única coisa que eu sei fazer, né? Faço isso desde 14 anos. Tô com 43, eu não tenho registro na minha carteira. Aliás, tem um, que foi esse. E aí eu saí e falei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu não tinha faculdade, não tinha terminado nada. Falei, eu vou entrar na faculdade e vou arrumar um emprego. Então eu tinha um Honda City, eu vendi, peguei um C3. Com a diferença, eu já quitei o meu curso da faculdade de administração e fui trabalhar na Implastec, que é a fábrica de um amigo do meu pai ali em Votorantim, fazendo atrás de uma injetora de plástico, fazendo tubo de pasta de dente para cachorro, ganhando R$1.000 por mês, pagando 500 de aluguel. E, mano, fiquei lá 2 anos, todo intervalo meu eu saía, mandava currículo, porque eu sempre gostei do comercial, então eu queria vender. Nesses meio desse intervalo eu consegui um trabalho na Unidas, me deram uma oportunidade, da Unidas eu fui para outra loja, montei minha loja de carro, as coisas foram acontecendo, mas assim, e se eu tivesse desistido? É isso. Né? E se eu não tivesse dado essa chance, se eu não tivesse acreditado, e eu não era tão próximo de Deus nessa época. Caraca. Mas é o simples fato de acreditar que se você vai atrás, as coisas acontecem, né? Cara, isso que você falou é importante, cara. Porque, assim, tem muitas pessoas que são muito próximas de Deus, vão na igreja, vão tudo, mas também não faz. Não então, faz. assim, deixar claro que, cara, fé sem ação não existe, né, cara? Então, é muito legal isso. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, pô, cara, vou na igreja a vida inteira e nada acontece. O cara lá nunca foi na igreja e tudo acontece. Mas o cara trabalha, irmão. Então, assim, ele colhe o fruto do que ele tá plantando. Você entende Talvez ele não é feliz espiritualmente igual você, mas, né, ele recebe o salário do que ele trabalha. E, isso cara, é legal. Você entende, cara, que eu vou te abrir o jogo? Você entende que tem algumas horas que eu olhava pro Dan, por exemplo, quando eu tava nessa fase, porque assim, eu ganhava muita grana e perdia, porque era um dinheiro ruim. Era um dinheiro ruim. Sim. De algumas maneiras era um dinheiro ruim. E aí eu via o cara dando certo, eu falava, mano, por que eu não posso ser igual a esse cara? Mas o que eu fazia pra ser igual a esse cara? Isso aí. Quando eu resolvi fazer o que ele fez, que foi estudar, que foi me afirmar, que foi mudar de vida, deu certo. Cara. Você entendeu? Então a gente não se permite, a gente quer achar que não vai dar certo antes de tentar. E aí é uma outra chavinha aí que o cara tem que... O que ele está falando, ele até propôs um desafio aqui, né? Se permita se conectar com Deus para você ver o que acontece. Cara, eu coloco isso no livro Menino de Vila. Eu tive um momento, Magro, que eu também cheguei no fundo do poço
E foi muito doloroso isso, muito doloroso. E eu lembro que a minha conexão com Deus, por mais que eu buscasse fazer, né, o que era certo, eu também fiz muita coisa errada. E a minha conexão com Deus, ela era muito rasa, né? Eu buscava Deus sempre quando o bicho pegava. E nessa situação aí que eu conto no livro, que eu tava bem mal, né? E você falou da Lau, eu falo da Van também. A Van foi, né, maravilhosa, sem ela nada seria possível. Mas eu lembro que eu ajoelhei, né? Eu chorei muito e falei: Deus, eu não quero mais essa vida para mim. Isso aqui não me pertence e tal. E assim, Deus sempre esteve ali, por mais difícil que tenha sido. O problema é que eu tinha me afastado dele. E a partir do momento que eu comecei a mudar as minhas atitudes e entendi dessa autorresponsabilidade, cara, peraí, se eu tô tendo essa vida, né, de merda, foi porque eu provoquei. E eu tô trazendo essa história porque, cara, Deus sempre vai estar ali, né, de mão estendida, querendo que a gente se aproxime cada vez mais dele. E assim, vendo você hoje, dar o teu testemunho, falar de Deus, você hoje, fazendo uma analogia entre um soldado comum e um soldado do BOPE, por tudo que você passou, você foi forjado, você criou, né, musculatura, experiência hoje para ajudar outras pessoas. Então, quando você se depara com um amigo teu que tá tendo problema com a esposa, um outro amigo que tá distante do pai e tal, e você pode dar uma palavra de ajuda, é porque você passou por isso, né? Então, você tem essa experiência para poder ajudar. Então, eu acho que Deus sempre vai estar do nosso lado, né? A gente só precisa buscar primeiro Ele e entender que é o que o Gladson falou agora. Não adianta só orar se não tiver ação. Né? Na verdade, a oração é isso, né? A oração, se você pegar a palavra oração e você dividir ela no meio, orar, né? De oratória, é falar com Deus, né? E ação é agir. Então, eu preciso falar com Deus e fazer. Você entende? Olha que louco isso, né? Então, oração é isso. Lembra disso, cara. Oração, oratória com ação. Então, eu falo com Deus, mas eu faço. Né? Cara, você tá ali, você tá falando, você sabe o que tá acontecendo. É o que a gente fala. Infelizmente, tem muita gente que... Mas, cara, o que eu falo, né, cara? Tem nego que acorda às 5 horas da manhã pra comentar coisa ruim no imposto dos outros, entendeu? Então, isso vai ter. Por isso que eu falo que a questão de Deus a primeira coisa que eu acho que o crente tem que ter é convicção do que ele quer. Convicção de quem é o pai dele, convicção de quem é Jesus Cristo, convicção de que Jesus morreu para te salvar, né? Essa é a primeira coisa, e saber que isso que a gente está passando aqui é simplesmente uma virgulinha, assim, né, cara? Você que vai ser papai, já é papai, né? Sim, é outro milagre. Mas, de Deus assim, também. Eu vou te falar, cara, o Samuca, né? Samuca. Samuquinha. Samuquinha cara, Podcast. Aí é boa. Cara, eu vou te fazer uma pergunta para deixar claro que é o amor de Deus, né? Você entregaria o Samuca por alguém? Na hora, por Deus, na hora. Não por Vamos Deus. de novo. Você entregaria o Samuca para alguém? Não. De maneira nenhuma. Cara, é a maior explicação do amor de Deus. Como o amor de Deus é gigante e é infinita a misericórdia dele. Olha que doido isso, cara. Me perdoe. Né? Esses dias eu tava falando com meu filho, eu ensino muito ele isso. Eu falo assim, filho, você tem que amar primeiro Deus e depois o papai. Aí ele perguntou por quê. Eu falei, porque o papai não tem coragem de dar você pra ninguém. Exatamente. E Deus teve coragem de dar o único filho dele por nós. Então hoje ele até brinca, ele fala, papai, eu te amo, mas eu amo Deus primeiro. Exatamente. Olha que legal, cara. Cara, então, e claramente, cara, você é um cara que decidiu amar Deus sobre todas as coisas e automaticamente o próximo como a ti mesmo. Então, essas pessoas que estão chegando próximo a você é porque, cara, você já terminou sua faculdade, irmão. Deus te deu o diploma de toda a experiência que você passou. Glória a Deus. Né? Só que agora que vai começar a sua experiência, cara, é isso que eu tô falando. É legal, é difícil, porque eu sou um cara extremamente ansioso, né? Vou começar agora no psicólogo semana que vem, já pensando no Samuel. Sou muito ansioso, então isso tem hora que me faz mal, cara. Eu sou ligado no 220,5, né? Como o Pato falou, imparável, mas ser imparável cansa também, né? Então, é uma coisa que eu já entendi que eu preciso procurar ajuda. Você tá vendo o que você tá falando? Eu tô querendo entrar no meio aqui. E é mais ou menos desse jeito. Só que o que eu entendi, assim, na hora que eu falei pra você que eu entregaria pra Deus, é por isso, porque eu entendi assim. A partir do momento que você entende as minhas orações são sempre assim, Pai, se o Senhor
falar comigo e eu ouvir, eu obedeço na hora. Você pode ter certeza, porque eu sei que ele vai me fortalecer pro que for. Que por isso que eu falei de entregar o filho, que pra Deus sim. Que pra Deus, se ele me pedisse, eu tenho certeza que eu entregaria, porque eu sei que nada dele vai ser mal. Nada dele. Cara, e assim, e esse lance de buscar Deus sobre todas as coisas é muito louco, cara. Você pega aquela história de Abraão, né? Que deu o filho dele, Isaac, foi nesse episódio, cara, e olha aquilo que louco, cara. Você pegar essa história, você tem noção, velho? Você com o seu filho lá, que você desejou tanto, e Deus fala, meu, sacrifique. Exatamente. Aí você vai lá, cara, você vai pra matar seu filho lá, e Deus fala, Abraão, olhe pra trás de você. Né? Lá tá o carneiro. Muita gente acha que é cordeiro, mas é carneiro, né? E olha que louco isso, cara. E ele vira de costa pro propósito dele pra ir atrás da provisão. Olha que doido. Às vezes a gente tem que virar de costa. Às vezes não. A gente tem que virar de costa, às vezes, pra que a gente mais ama. Exatamente. Mas tem que sempre olhar pra nossa provisão sempre, cara. É o sacrifício da cruz. Exatamente, cara. E se você olhar, você fala assim, cara, será que a gente tá virando hoje realmente de costa pra uma coisa que a gente ama tanto? Talvez pra bebida, talvez pra droga, talvez... Cara, e Deus tá aqui atrás, fala, cara, eu tô aqui, olha aqui, você não, mas você tá olhando pro que tá te saciando no momento ali, sim, né, cara? Sim. Mas sua provisão tá atrás de você, essa coisa cara. De ser imediatista, que é isso que eu falo pra você, que é uma coisa, cara, que a minha fé, ela tem que ser triplicada. Legal. Por ser um cara imediatista. Porque se eu sou imediatista, tudo que eu faço, eu espero uma resposta rápida. E com Deus não tem resposta rápida. Com Deus é no tempo dele. Só que quando vem, cara, eu esperaria mais 50 anos, 70 anos, como Moisés esperou, e ainda não viu que era a promessa de Deus para ele, e mesmo assim foi um cara que abençoou a gente, né? Lá atrás a gente tá sendo abençoado até hoje pelo que ele fez, né? Por ter se mantido firme. Então a fé é sobre isso, a fé é sobre realmente você acreditar, e mais uma vez eu falo, experimenta, cara, experimenta, tenta para você ver e você vai sentir. Eu queria, vou pegar aqui um sorvete. Tem da Yes aqui, sorvete da Yes Free aqui, ô louco. Da Camila. Cara, obrigado, viu? Acabou esse presente pra nós aqui, ó. Esse daqui, Otávio, você que tá todo fitness aí, o cara tá forte pra caramba, velho. Eu vou falar pra vocês que eu não vou poder comer, que eu tô de quaresma de doce. Cara, deixa de lado. Até a Páscoa, mas obrigado. Legal. Cara, mas aqui é um presente aqui da Camila da Yes Free. Esse sorvete aqui é diferenciado, cara. Uma porque, cara, ele é zero açúcar, zero lactose. Cara, esse daqui, no caso, você que gosta de treinar, cara, 9 gramas de proteína. Putz, sensacional, cara. Top demais. Né? Uma delícia. Obrigado, viu, cara? Obrigado, cara. Traz pra mim. Depois que acabar com a show de bola, cara. Mano, você falou, quando o Gretson falou do Samuca, você falou outro milagre que aconteceu na minha vida. Mais a gente tá falando de Deus aqui. Fala de alguns milagres que Deus fez na sua vida. Putz, cara, vamos lá, tanta coisa, mano. Primeiro assim, né? O primeiro milagre é você estar aqui hoje, né? Pelo que eu tô conhecendo da sua história, você já é um milagre. Mas conta aí um específico. Isso já é um milagre, mas Deus operou de tanta maneira na minha vida, cara. Eu já tive em tanto lugar pra salvar a vida de tanta gente, assim, em briga mesmo que a gente fala. Você é louco. De chegar e no momento que ia acontecer uma merda, e conseguir resolver, e conseguir conversar, e conseguir apaziguar, e conseguir tirar, nego, de um monte de caminho ruim, né? O que eu falei, no meio que eu vivi, assim, de muita gente ruim, cara. Muita gente ruim, entre aspas. Muita gente que faziam coisas que são fora do padrão, né? Sim. Vamos mudar a palavra. E eu sempre fui um cara, desde lá de trás, eu tava junto com eles fazendo coisa errada e falando pra eles, cara, puta, precisa parar com isso aqui, velho. Isso aqui não tem futuro. E tava junto e tava... Eu era consciência pesando. A consciência do pessoal, entendeu? Eu sempre fui... Você sempre teve o temor. Sempre fui esse cara. Mas aí não tem, né, mano? O maior pra mim, que é agora, fica depois do Samuel... Eu acho que o resto meio que... Não que perdeu a importância, tudo tem importância, mas assim, hoje brilha muito ainda isso comigo, porque foi uma coisa extraordinária, né? Há um ano atrás, exatamente 2 anos atrás, eu e a Lau perdemos um neném, né? E eu tô com 43 anos, sou um cara que não façam isso, mas que eu praticamente nunca na minha vida usei preservativo. Fui casado
morei junto, né, com três pessoas diferentes. Sou da noite, então acabei conhecendo bastante gente e nunca tinha engravidado ninguém. E aí a Lau engravidou, perdeu esse neném há 3 anos atrás, e quando ela perdeu foi uma coisa muito... Eu acho que foi uma coisa que juntou muito a gente, assim. Acho que aquele momento eu senti Deus. Olha que louco. Eu senti Deus quando eu perdi meu filho. E senti de novo quando ele me deu outro desse de presente. Você tá entendendo? Deus, ele tá em tudo, cara. Não é só na coisa boa. Se Deus fizer, ele é Deus. E se não fizer, ele continua sendo Deus também. Então ele tá em tudo, porque ele me deu força. Eu sou o cara mais preguiçoso que você vai conhecer na sua vida. Sou preguiçoso de natureza. Preguiçoso que eu digo assim, se eu puder, eu tô me encostando nos cantos. Eu não gosto muito de ficar esperando. Como eu falei, sou imediatista, sou ansioso. Então esse é um problema que eu tenho. E, cara, eu fiquei no hospital 1 semana sentado no sofá do lado da minha mulher. Que era aquilo? Deus, velho. Era Deus me mostrando. Cara, agora não é hora de ser ansioso, agora é hora de você cuidar dela. É ela. E, cara, e a gente no Santa Lucinda, que ela nessa época ainda estava sem convênio, eu numa maca aqui com ela, que ia fazer curetagem, e na outra maca a pessoa ganhando filho. Entendeu? E o de vocês, quando vem? Então foi uma coisa absurda, assim, e a gente passou junto e deu tudo certo, e se afirmamos, e aí agora, no ano passado, Deus preparou mais uma surpresa para mim, mais um milagre também. Eu tive que fazer uma cirurgia no intestino, tirei um pedaço do meu intestino, fiquei com aquela bolsinha de colostomia durante 1 ano. Olha, foi durante assim, 1 ano? 1 ano. Foi uma coisa também muito difícil, mas que ele também fez eu passar dando risada, assim, de certa maneira. Entendo também que teve um propósito. Se não fosse isso, talvez eu não tivesse tido a força necessária que eu precisava para largar a mão de vez, um monte de vício que eu tinha. Hoje faz exatamente 1 ano e 3 meses que eu não fumo mais. Eu fumava bastante. Que legal, então era uma coisa que eu sempre tive vontade de parar, mas eu achava que o cigarro era uma coisa que eu nunca ia conseguir. Parei também, tô liberto, graças a Deus. E aí, quando eu ainda estava com a bolsinha nos últimos meses, e eu pedindo para Deus que queria que ela engravidasse de novo e tal. E aí, cara, eu sonhei uma noite e Deus veio para mim e falou: sua esposa vai engravidar. E você vai colocar o nome do nenê de Samuel. Vai ser um menino e você vai colocar o nome do nenê de Samuel. Meu Deus do céu. E aí eu acordei no outro dia e falei pra ela, você vai engravidar e o nosso filho vai chamar Samuel. Se querendo ou não, é o nome dele. Se você não quiser, você discute com Deus lá, que eu não vou brigar, não. E ela, não, tá doido, que eu menstruei semana passada, não tem como, e tal. Eu falei, tá bom, você tá grávida. E aí a gente saiu, foi na igreja, a gente chegou na igreja, ela sentiu também. Aí ela falou, eu vou passar a comprar o exame. Eu falei, não precisa, você tá grávida. Aí a gente passou pra pegar o exame, o exame já deu positivo. Uau. E, mano, e aí tem um vídeo no meu Instagram lá, cara, só sabia... Agora, na hora que eu vi o vídeo, na hora que ela filma a reação e tal, a reação dela, né, vendo o exame, a reação dele. Cara, não vou contar, tem que entrar no Instagram lá pra ver, é um negócio sobrenatural. Tabadec. Tabadec, vamos entrar lá pra ver esse vídeo aí. E eu provoquei ele, perguntei essa questão do milagre, justamente pra ver se ele ia falar, ele falou, porque ele era um improvável, cara, ele não podia ter filho, mano, não, porque também é anabolizante, né, eu usei anabolizante de uma forma descontrolada durante muito tempo também, as drogas que eu tenho certeza que isso mexe, e cara, e álcool, vou falar um negócio pra você, eu acredito que Deus, eu nunca vou me deformar de tanto álcool que deve ter no meu organismo, mas é Deus, velho. E quando você fala de Deus, é isso que eu tô querendo dizer pra você. Eu fiquei tão constrangido com esse sonho. Vou contar uma coisa pra vocês aqui que eu nunca falei pra ninguém. Eu fiquei tão constrangido com esse sonho que eu não sabia se eu falava pra ninguém, cara. Porque eu falava, eu vou falar, vai parecer que eu tô me achando. Pô, Deus falou com ele. O que esse cara tem de especial que Deus falou com ele? Mas eu falei, velho, eu preciso falar. Porque eu preciso que as pessoas entendam que o Deus existe, que ele tá aqui. Cara, se você prefere não acreditar, ok. Mas se você tem dúvida ou alguma coisa, faz o que a gente falou aqui, que o Dan repetiu. Experimenta, cara. O amor de Deus nos constrange. Ele constrange. É exatamente isso, cara. Constrange. A gente fala, né, que Jesus, ele amava as pessoas para se tornarem boas. Ele não esperava as pessoas se tornarem boas para amar. Sim. Imagina se Jesus esperasse, imagina se Deus esperasse o Tábua se tornar um cara bom para amar ele. Poxa.
talvez até hoje você não seria essa pessoa que você é hoje. Exatamente. Então, através do amor dele, você se tornou essa pessoa que você é hoje. Então, isso é muito importante. Nós, como cristãos, temos que fazer exatamente isso. Continuar esse legado, amando as pessoas para se tornarem boas. E, cara, é nítido. Isso é o amor de Deus, cara. E é muito louco e de verdade, cara. Talvez o recado que eu dou aí para vocês que estão assistindo isso, será que é verdade, não é? Como ele falou, tenta, experimenta. Exatamente, né? Exatamente. Pergunta para alguém que me conhece, como tá o Dan aí, e vê o milagre de Deus acontecer. Pode ser uma série de fatores, uma série de episódios que criou e tal, e foi uma coincidência? Pode, foi Deus que preparou. Continua sendo Deus, entendeu? Não vai mudar, não muda nada, né? E, cara, sabe uma coisa legal, cara? O seu otimismo é sensacional. Né, cara? Porque teve um dia que uma pessoa falou assim pra mim, cara, como que eu sei que o que eu tô passando é Deus que tá me tratando ou não? Eu falei assim, cara, existe alguma porta aberta? Ele falou, cara, tô desempregado. As portas todas fechadas, cara. Todas. Ele até brincou, a única porta que tá aberta é na rua de casa, que tem uma igreja lá que vive a porta aberta. Eu falei, então será que não é essa a resposta de Deus pra você? Velho. Às vezes Deus, ele fecha todas as portas e deixa uma só, sabe por quê? Porque ele conhece a gente, cara. Ele conhece cada um de nós. E ele sabe que se ele der 3 portas pra você, cara, você vai querer ir nas 3, vai atrapalhar. Exatamente. Então ele fala assim, cara, deixa eu colocar uma bolsa de colossomia nele pra ele parar de fumar. Deixa eu, fazer ele passar por esse sofrimento aqui pra ele entender que eu existo. Então, às vezes, a gente não entende a situação que a gente tá passando no momento, né? Mas assim, você quer como fazer uma resposta pra você? Cara, eu acho que todo mundo já passou em algum momento das nossas vidas, assim, parece que tudo dá errado, né? Mas você pode ter certeza, quando tudo tá errado, sempre tem apenas um caminho, que é Deus. Cara, esse nunca vai estar fechado. Ele é na pandemia, outro episódio, outro milagre de Deus. Na pandemia, eu tava totalmente desestruturado de grana, eu tinha entrado no bar, então o que eu tinha, o que eu não tinha, já tinha passado pro tomate, eu tinha saído no outro emprego, eu peguei meio que minha rescisão. Antes da pandemia, né? Veio a pandemia. Isso, já foi rápido. Então eu peguei tudo que eu tinha antes que foi da minha rescisão, do Luke, falecido, que era meu ex-patrão, um cara que só me abençoou também. E aí peguei tudo e passei pro tomate. Então eu tava contando com o dividendo do bar. Falei, tem que dar certo, como sempre, eu vou fazer dar certo e vou ganhar dinheiro lá. E aí a gente começou o trabalho, quando a gente começa o trabalho, vem a pandemia. Nisso eu tinha montado uma empresa também de portão de alumínio, com outro amigo, uma fábrica de portãozinho de alumínio, escada de alumínio e tal, e não tinha grana, fui emprestando dinheiro, eu tava devendo 70 pau para os banqueiros não formais, né? E isso me dando uma dívida de 7 mil reais por mês, cara. Nossa. Sem trabalhar. Fui atrás do Dan, poder tentar empréstimo pra mim lá. Cara, eu tava desesperado, assim, não sabia mais o que fazer. Aí, a única coisa que eu tinha era uma casa que ficou da minha mãe no Campolim ali, uma casinha de madeira, que era minha e das minhas irmãs. Porém, a casa estava travada, porque quando a minha mãe faleceu, não tinha feito inventário, então estava difícil de vender. Velho, eu sei que meu pai achou um jeito, foi o jeito, a maneira dele me ajudar também, tadinho, que ele já não estava com muita grana para poder me ajudar, fui pedir para ele também. Não tenho vergonha de pedir. Legal. Para mim, porque eu sei que eu vou retribuir, né? Um dia eu vou retribuir, em nome de Jesus. E aí fui pedir para um, para outro, e várias pessoas me ajudaram nesse meio do caminho aí. Chegava um mês, eu emprestava 2, o Danilo Guilherme, puto, Dan, fui lá, magro, não tenho tudo, mas tenho 6 mil aqui. Quer 6 mil? Tô 6 mil aqui. Fui me virando. Eu e a Lau fizemos caixa de presente de dia dos namorados. Que legal. Compramos caixa num negócio de artesanato, pintamos umas caixas de preto com símbolo de Chanel, de Fendi, colocava umas flores, bagulho. Foi um sucesso. Então a gente foi indo mês por mês, aí o bar já voltou a abrir, as coisas foram acontecendo. Eu vendi tudo que eu tinha, tudo. Eu tinha mais 2 apartamentos, eu vendi uma casa em Mongaguá, vendi minha casa em Campolim. Foi tudo pra sobreviver. E aí, eu fui firme. Nessa hora já tô firme na fé. E vendo Deus trabalhar e quietinho ali, sem reclamar. E aí, cara, na hora que a gente viu, o bar já abriu de novo, melhor do que nunca. A gente... Bombando, né, cara? Velho, eu falo, desde que eu entrei aí, e com o apoio dos meninos, que os caras são maravilhosos mesmo assim, a gente cresceu mais de 400% aí em relação a quando eu entrei. Sensacional. Inclusive,
queria até deixar os parabéns aí pro... dois sócios, né? Isso, Vocês estão de parabéns, porque, cara, realmente a gente vê, assim, eu tenho muitos amigos que frequentam lá e falam muito bem da organização, etc. E pra você ver, né? Parabéns, como que também a coisa não tá ligada muito à religião, né? Eu aprendo, apesar de... E são dois caras com gênero totalmente diferente do meu, mas, são dois caras que só me trouxeram aprendizado. É isso aí. Quando eu entrei no bar, eu ainda tinha umas coisinhas de vício de trás, né? De dar jeitinho. Então, e a luz? Vamos fazer um gato aqui, porque não paga mais tanto de luz. Tá? E os caras falavam, Magrão, aqui não. Tá vendo? Aqui não. Aqui é tudo certo. É isso aí. Entendeu? E aí ele fala, confia, pode pagar os 10 mil de luz lá que Deus vai... legal, cara. E olha só, olha como foi ao contrário. Eu indo na igreja pensando em fazer coisa errada e o cara ali parado me dando... Entendeu? Esse tipo de conselho. Que legal. E em cima disso, que é aquilo que eu tô falando, você começa a ouvir tanto isso, aí é isso que eu falo, tenta ser certinho. Tenta transmitir amor, tenta perdoar, tenta ser uma pessoa boa, agradável, tenta chegar em casa e elogiar sua mulher, e dormir cedo, acordar cedo e trabalhar, fazer as coisas do jeito certo. Sensacional. Mas se permita fazer isso por pelo menos, o quê? 6 meses, um ano, pra você poder ter uma resposta clara. Fazer 2 dias e falar que não deu certo, não vai adiantar. Acho que é o Zambolt, né? Aquele corredor lá que fala, né? Que ele treina 3 anos pra correr em não sei quantos segundos, né? Exatamente. É complicado, né, cara? E tudo, né? O Micheletti, né? Tava aí. Cara, viu? A vida desses caras... o cara ganhou campeão mundial. O cara acorda e vai dormir lutando, velho. Dá 16 certo. anos lutando. Dá certo, né? Isso funciona, né, cara? Isso aí, tem que perseguir mesmo. Tem que perseguir mesmo o sonho. Mudando um pouquinho de assunto, no mês passado eu fui no exame com a Van, cedinho. E aí tava lá sentadinho esperando eu chamar ela, e chegou a Lau lá com barrigona e tal. Aí eu falei, caraca, mano, o Samuca tá aqui, é do meu amigo e tal. Como que foi, cara, esse relacionamento? Como que começou? Vamos falar um pouquinho dele? Vamos lá, Pato. Eu tinha entrado... Eu fiquei 5 anos com uma pessoa e aí me separei. E logo que eu me separei, na época que eu me separei, eu nem sabia que tinha esse negócio de Tinder ainda, né? Porque eu fiquei 5 anos com um outro relacionamento. Saí, achei maravilhoso. Falei, nossa, olha que negócio fantástico. É top, velho. Mas é aquilo, né, cara? Como eu falei, eu sou um cara muito entregue, assim, muito derrubado, assim. E aí eu conheci uma menina e tipo... 6 meses depois a gente tá casando. E acabou não dando certo, porque tinha como dar certo, né? A gente não se conhecia, não sabia quem ela era, e nem ela sabia direito quem era eu. E acabou não dando certo, e a gente se separou. De novo, falei, não, agora eu vou ficar solteiro. Isso aqui. Besta. Aí fui no bar, foi aniversário do bar, e foi muito engraçado que aí passou a Isabelle do Tomate, que é a melhor amiga da minha mulher, da Laura. Do Tomate que eu comprei a parte no bar. Olha que coincidência. Mano. E a Isabelle passou com ela, e o Tomate tinha falado pra mim antes que a Isabelle tinha uma mãe que era muito bonita. E aquilo tinha ficado na minha cabeça. E ela passou, cara, com uma morena. Eu falei, meu Deus, olha a mãe do céu. Essa é a mãe da Isabelle. Aí, olha que... Aí eu cheguei nela, cara. Falei, você que é a mãe da Isa? Ela, quê? Mãe da Isa? Tá falando que eu sou velha? Nossa. A menina tinha 21 anos de idade, velho. Eu falei que era mãe da amiga. E aí a gente bateu um papo ali e, mano, de cara assim eu já fiquei doido. Fiquei doido. A mina muito boazinha assim. E aí depois eu chamei, ela tava ainda saindo com uma pessoa, mas eu fui insistindo, né? E acabou que a gente saiu, foi se conhecendo. Ela tem uma família muito parecida com a minha, tem uma família maravilhosa, gigante. Que legal. Que se reúne de festa, e eu morrendo de medo por conta da minha fama, né? Sim. Falei, cara, vai chegar no ouvido da mãe, a mina com 21 anos, eu com 39. Falei, ninguém vai querer e tal, mas pelo contrário, me receberam super bem. Amaram você? É minha família. Olha isso, cara. Eu sou apaixonado por todos eles, assim, uma família maravilhosa, de verdade. E aí ela foi me ensinando, cara. Uma menina de 21 anos foi me ensinando, assim. Ela sempre foi muito batalhadora, morava em São Paulo, é modelo. Então morava sozinha em São Paulo. Ela fazia catálogo para aquelas lojas do Brás todo ali, né? E aí ela foi me entendendo, veio comigo. E a primeira coisa que ela falou, quando a gente
criou um pouco mais de intimidade foi sobre o negócio da droga, né? Ela falou, chegou no meu ouvido tal, que você usa droga, assim. Aí eu menti, falei, não, eu usava, mas não uso mais e tal. Naquele momento, talvez, mano, por isso que eu falo que ela salvou minha vida, foi um estalinho de Deus, mais uma vez, pra me falar, se você não mudar, velho, você não vai arrumar nada. Se você não endireitar, você não vai arrumar nada. Então pare com isso de uma vez, né? E a partir dali foi que eu já comecei a me controlar muito mais. Mesmo assim, ainda nesse começo, tinha alguns episódios de ficar muito bêbado, alguma coisa, e brigava, saía, brigava. E eu via a história se repetindo. Eu falei, não, dessa vez não, cara. Legal. Dessa vez eu não vou deixar isso aí acontecer, não. Legal. E aí comecei a me firmar pra melhorar mais e mais. E Deus tem me ajudado aí, graças a Deus. Cara, eu tô assim, de verdade, sem palavras e tanta coisa boa que a gente tá aprendendo com esse cara aí, ô louco, cara, sensacional. E, só tem que agradecer, cara, por esse momento aqui, de conhecer mais. Já ouvia muito falar sobre o Tábua. E todo mundo que fala sobre você é sempre assim, a mesma coisa. Fala, cara, você não tem noção como esse cara era. Você não tem noção. Falei, cara, mas como? Porque eu tô conhecendo você assim, né? Transformado, vamos dizer assim, né? E a galera fala, é sempre o mesmo discurso. Fala, esse cara aí, você não tem noção como ele era e como ele é hoje. Tem muita gente que até hoje, assim, é difícil, mas eu vejo que dá uma torcida de nariz. Mas falam com uma convicção mesmo, porque hoje você tá provando isso através de testemunho, né? Porque a mudança é isso, o testemunho serve pra edificar a igreja, né? A palavra de Deus fala lá isso. Então, e eu tenho certeza que esse testemunho seu, eu espero que edifique muitas pessoas, muitos jovens, muitas pessoas que estão passando por um problema, cara, que você passou, né? A gente vive num momento que, pelo menos da minha perspectiva, que eu vejo a igreja crescendo bastante, né, legal, cara? Eu vejo muita gente procurando igreja assim. Eu acho, cara, eu acho maravilhoso isso. E queria deixar também um recado aqui para todo mundo, que é o ensinar por exemplo, né? Isso, cara. Hoje eu quero ser um cara bom por isso, né? Jesus, que a gente aprendeu no curso, isso me impactou muito. Foi um líder, por exemplo. Eu acho que isso é muito top, cara. Perfeito. Não tem como você acordar todo dia e fazer um devocional do lado do seu filho e ele não ser uma pessoa que vai... lógico, pode tropeçar no meio do caminho, como todos nós, mas que ele não vai estar pensando em Deus a todo momento ali. É isso aí. E isso é maravilhoso, né? É isso aí. A gente está chegando na reta final e eu queria... Depois você encerra. Quer falar alguma coisa? Não, pode ir. Não? A gente fala sobre sucesso. E quando a gente fala de sucesso, se eu pegar e falar, cara, sucesso, eu vou me associar a alguém que tem mais grana do que eu. Perdi. Falar sucesso, cara que tem um corpo mais saudável do que eu. Perdi. Enfim, qualquer pilar da vida que eu lembre de sucesso, eu sempre vou me comparar a alguém que tá melhor do que eu. E esse jogo, ninguém ganha. Então, o que eu quero trazer aqui pra mesa? Que sucesso, cara, é uma briga minha comigo mesmo, tá? E trazendo para a história do Tábua, o jogo que você escolheu jogar, irmão, é um jogo que é de sucesso. Você está buscando a cada dia a tua melhor versão. E quando você olha, né, para o sucesso que você tem hoje na tua família, com os teus amigos, com a tua conexão com Deus, que você foi buscar primeiro Ele. Então, esse jogo que você escolheu jogar, em que você não tem que se comparar com ninguém, e sim com você mesmo, quem que era o Tábua de ontem, quem que é o Tábua de hoje, cara, parabéns por ser um cara vitorioso, um cara de sucesso. E assim, isso tá sendo gravado, né? Em breve o Samuca vai estar com a gente, e eu tenho certeza que ele vai ter muito orgulho do pai que ele vai ter, viu, irmão? Amém, mano, amém. De coração. Deus me abençoe e me capacite para ser melhor todo dia. O Atílio mandou um negócio ontem pra mim também, que ele falou, agora não sou mais eu quem vivo, mas sim Cristo vive em mim. E é isso que eu tenho sentido, cara. Eu só quero honrar e me aproximar mais para que a gente seja o que Ele quer que a gente seja, que é um espelho dele aqui na Terra. E eu vou me empenhar, cara, independente do que vier a mais, do que Ele esteja preparando para mim a mais, eu vou estar sempre com Ele no meu coração e buscando e tentando cada vez mais converter, não para a religião, mas converter
pra Jesus, converter pro amor qualquer um que passar na minha frente, velho. Essa é a minha missão. Criar o Samuca da maneira que ele quer que eu crie, não da maneira que eu quero criar, para que eu e a minha casa possamos servir o Senhor aí pro resto da minha vida, em nome de Jesus. Amém. É isso. Cara, que história, que momento bacana aqui. De novo, gratidão aí. Obrigado, viu, cara? Tamo Que junto. legal. Tamo junto. E é isso aí, encerrando aí mais um episódio aí com muito. Esse aqui foi forte, hein? Caraca, mano. Tamo junto. Mandar um abraço. Deus abençoe. Valeu, valeu.